paz do Senhor Jesus a todos. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo 4 em diante. Apocalipse, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, apenas 3 versos, da quinta carta à igreja de Sardo. Todos acharam? Diz assim: mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tomem assento, meus queridos irmãos. Quero falar pouco hoje. Tive agora há pouquinho uma queda de pressão. E aí me deu uma tremedeira. O irmão está dizendo que tremeu também. Mas é que vai ficando velho. E aí eu medi a pressão, ela estava 10/6 a hora que saí de casa. E as batidas alterou. As batidas estavam em 120. Então as batidas estão altas e a pressão está baixa. Talvez algum chá que a gente tomou que contribuiu para isso. Mas, meus irmãos, meditando sempre na palavra de Deus, veio ao meu coração estes versículos desta carta enviado por Jesus na revelação de João, quando ele estava lá na ilha chamada Patmos, esperando a morte, para morrer. Ali quase todo queimado, foi levado para a ilha chamada Patmos para morrer ali. Mas Jesus aparece para João na ilha de Patmos. E João é arrebatado por Jesus, e ele recebe do próprio Jesus lindas revelações bonitas, revelações que, quando o crente lê essa escrita, eleva o nosso ego, o nosso coração, o nosso ser, pelas belezas que estão escritas aqui, e que estas belezas estão preparadas ali para os que vencerem. E também ele escreve, Jesus dá para ele escreve algumas coisas no Apocalipse que são assustadoras, que a gente lê, a gente fica arrepiado, coisas muito sérias. Mas sempre é importante ler Bíblia, ler a palavra, porque a palavra de Deus, ela é a bússola para a nossa vida, a orientação para todos nós. Jesus fala no Evangelho 5:39 de João, ele disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E também ele está dizendo: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, disse Jesus, que testifica de mim. É a Bíblia que fala de Jesus. O que Jesus falou está na Bíblia.
E quando nós lemos as Escrituras, nós vamos conhecer o caminho, nós vamos conhecer o céu, vamos conhecer Jesus, vamos conhecer Deus. E também, baseado nos 2 versículos que eu citei aqui, o crente vai errar menos. Porque Jesus disse para eles: errais em não conhecer as Escrituras. Né? Errais em não conhecer a Bíblia, a palavra. As Escrituras é as Escrituras que testificam de Cristo. E aí ele manda examinar, porque nela cuidamos ter a vida eterna, a vida para sempre. E nestes versículos que nós lemos, ele está apresentando um grupo de pessoas que tinha na igreja de Sardo. Primeiramente, ele fala de pessoas que estavam atrapalhados. Ele fala de um grupo que vivia de qualquer maneira. Mas um grupo também que já tinha conhecido a Cristo, o Evangelho, e havia recebido de Deus algumas coisas espirituais de suma importância. Mas, no entanto, agora eles estavam vivendo relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E provavelmente eles vieram a viver e andar de braços dados com o mundo. E, no entanto, Jesus envia esta mensagem dizendo que as obras deles não estavam perfeitas. Aqui Jesus manda uma advertência para toda esta igreja de Sardo. E ele adverte que ele poderia vir tomar uma providência de correção a qualquer momento. Ele viria como ladrão de noite, sem avisar o momento que ele viria. E muitos seriam punidos se ele achasse com as suas obras más, obras estas que não agradavam ao Senhor, que não estavam agradando a Deus. Suas obras eram imperfeitas, eram más, eram obras que não coadunavam com os princípios relacionados na palavra de Deus. Obras que chocavam com os princípios dos requisitos divinos. Aí vem uma advertência. Porque, meus irmãos, Deus, ele sempre avisa, ele sempre fala, ele sempre orienta, ele sempre se manifesta, porque ele quer ver o seu povo que recebeu a promessa, o selo, a santificação pela palavra e a regeneração pelo sangue do Cordeiro. Jesus quer ver este povo que ele deu a vida sempre alinhado, sempre no altar, sempre na sua presença, porque vidas salvas custou a vida dele, a vida do justo, custou caro. O Salmo 39 disse que o valor de uma alma é caríssima. E os recursos se esgotariam antes de alguém poder, pela prata, pelo ouro, por valores monetários, resgatar, redimir ou comprar uma alma, dar o resgate dela. Ninguém. Todos os valores do mundo. Então a alma é caríssima.
Pedro fala disso também, que o resgate dela não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus lá no Calvário. Morreu como cordeiro mudo, se sacrificou. Ele foi sacrificado, ele doou a vida e morreu sacrificado como um cordeiro para dar a vida. Então o resgate da vida do povo que se chama pelo seu nome é muito forte, é muito grande, é muito puro, é muito perfeito, é muito caro. É sacrifício de sangue. E ele compra, e agora ele quer que esse povo viva nos ditames da sua palavra, da obediência. Por quê? Ele foi preparar um lindo lugar. O hino diz que há um lugar, há uma terra do outro lado, com 1000 encantos jamais contemplado. Ninguém foi lá, ninguém viu, mas a Bíblia fala. E Jesus fala, ele falou em vida aqui neste mundo, que ele ia preparar lugar e depois voltaria para buscá-los. Então, meus irmãos, vem a correção para este grupo de pessoas. Nós encontramos 2 pontos importantes. O primeiro ponto é o ponto da correção, da advertência que Jesus dá, da orientação e da exortação, que ele poderia vir a qualquer momento e tratar com aqueles que estavam vivendo desordenados como cristão, que as suas obras não eram perfeitas, diz aqui, diante de Deus. Não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. E ele está dizendo que ele viria para um acerto de conta, ele viria em vida ainda, enquanto eles estivessem aqui, porque depois da morte segue-se o juízo. Não haverá mais acerto depois da morte. Para quem está errado, estragado, não tem, só tem em vida. Então o Senhor viria para uma correção destes elementos desordenados dentro da igreja de Sardo. Só que a partir do verso 4 que nós lemos, a mensagem muda. A mensagem é diferente. A mensagem já é mais confortadora. E ele começa dizendo a partir do 4, que também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. E aí Jesus disse, comigo andarão de branco lá. Tem um grupo bom, tem um grupo abençoado também em Sardo, que as suas obras são perfeitas. As suas obras são puras, perfeitas, diante de Deus, daquele que conhece tudo e que conhece todos. Conhece o íntimo do coração, conhece o profundo. O Salmo 139, ele está dizendo que de longe ele conhece. Conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Entende os nossos pensamentos. No profundo do coração, ele vê tudo e ele conhece tudo. Esse é o Deus que nós servimos, que deu Jesus, seu Filho, para morrer, para nos resgatar da maldição do pecado. Esse é o Deus que conhece. Não adianta querer enganar, querer maquiar, querer ludibriar, querer mentir, querer enganar, querer esconder, porque todas as coisas estão nuas e patente ante o olhar de Deus. Não tem como. Aleluia. Mas também lá em Sardo tem um povo bom.
Jesus, na revelação de João, e ele escreve a carta e envia. Também tem um povo bom lá. Tem uma turma de irmãos lá que são crentes, que temem o meu nome, que observam a minha palavra, que me obedecem, que são fiéis, que são puros, cujos corações não há engano, não há incerteza, não há injustiça, não há murmuração, não há infidelidade, cujo coração me agrada, cujo coração são retos diante de mim. As suas obras são boas, dá de pôr na balança e elas serem pesadas e serem aprovadas. Tem um povo bom lá. E este povo, eles estão de vestes brancas. E eles andarão de branco comigo naquele dia. Eu vou buscar esse povo. Eles andarão de branco comigo. Bendito seja o nome do Senhor. E no 5, e o que vencer todas as coisas ali, eles serão vestidos de vestes brancas ali. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos ali na glória. Estes vencedores receberão vestes brancas e vão andar com Jesus ali. Seus nomes não serão riscados do livro da vida. E aí Jesus disse assim: para esses vencedores, o que vencer, eu apresentarei eles, eu vou apresentá-los diante do meu Pai, ali na glória, diante do trono, e também diante dos milhares de anjos. Que coisa linda! Esta é a vitória dos santos, esse é o privilégio dos que caminham de brancos, de roupas brancas, que foram lavados no sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Serão livres, ou estarão livres naquele dia, porque chegarão ali com a vitória nas mãos. É claro que o céu é para os vencedores. Quantos que se perdem na caminhada? Outros param na caminhada. Alguns caminham bonito um certo tempo e depois eles abandonam a fé. Deixam Jesus de lado. Deixam os seus corações se carregarem de glutonaria, de coisas do mundo. E aí passam a viver de braços dados com o mundo. E aí não tem mais força de servir a Deus. Aí o mundo novamente passa para o coração e para a vida deles. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Qualquer que se constituir amigos do mundo, disse Tiago, constitui-se inimigo de Deus. Então o mundo, nós estamos nele, vivemos nele, mas nós precisamos ter o discernimento para saber o que nós podemos usar do mundo e o que nós não podemos usar do mundo. Mas pastor, é difícil, mas João diz assim, que vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E às vezes não precisa perguntar nada para ninguém, porque a própria unção que o santo te deu, que Deus te deu através do Espírito Santo, esta te capacitará com discernimento
para você saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que você pode e o que você não pode. E o Espírito de Deus há de te orientar. Ele há de te ensinar. Ele há de falar contigo para que você trilhe o caminho reto e continue andando de branco na presença do Senhor, firmes com Ele até o dia perfeito da eternidade, que Ele virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, e esse povo será arrebatado, seus nomes não serão tirados do livro da vida, e seremos apresentados naquele dia por Jesus ao Pai, a Deus, e também aos anjos. Meus irmãos, diante desta palavra, eu quero dizer nesta noite, que o crente tem uma responsabilidade muito grande com Deus. Eu tenho, e você tem, nós temos. Porque Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para sermos julgados, por meio ou através das nossas obras, de tudo que tivermos feito neste corpo, bem ou mal. Você está fazendo bem, meu irmão? Ou está fazendo mal? Será que nós estamos fazendo bem? Ou será que nós não estamos fazendo mal? Será que em momentos da nossa vida, o nosso coração não ficou mal como o coração de Asaf, que disse estar olhando para a prosperidade do ímpio e passou a ter inveja deles? Será que você tem inveja de alguém, irmão? Se tiver, eu quero dizer que Jesus liberta. Eu quero dizer que o crente que anda de branco e que vai ser chamado por Jesus para ser apresentado ao Pai, ele e ela precisam estar livres e libertos da inveja, do ciúme, da falsidade, da mentira, da velhacagem, da murmuração, da fofoca, das infidelidades. Precisa estar liberto de tudo pelo sangue de Jesus, para continuar de branco e para ser apresentado ao Pai e ali receber vestidos brancos e ser coroados. Nós temos crente na igreja que não é liberto. Não é liberto. Alguma sujeira deste mundo passou a dominar a vida de alguns deles. E muitos estão lutando, mas não estão vencendo. E alguns já pararam de lutar e não lutam mais, estão sucumbindo, e alguns já sucumbiram-se. E não consegue ter mais força nem de olhar para o seu irmão, nem de perdoar o seu irmão. E o seu coração está manchado, está contaminado. Eu estava meditando, e se Deus permitir, uma hora eu quero pregar aqui em Sara ainda, sobre o coração do homem. Quando fala do homem, fala da mulher também. Baseado nas palavras de Salomão, que ele está dizendo o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Isso Salomão falou lá. E mais à frente, no Novo Testamento, Jesus
fala também do coração do homem, do coração da mulher. Temos um texto no Velho Testamento e outro no Novo que fala do coração. Então, meus irmãos, o coração, ele precisa ser bem guardado. Aleluia! Ele precisa ser bem guardado para que, em momento algum, Satanás lance ali alguma coisa suja, alguma coisa que venha contaminar a sua vida, macular a sua vida, e talvez levar você à corrupção espiritual, a manchar as tuas roupas, as tuas vestes espirituais, os teus vestidos. Isso pode acontecer. Quando Ananias e Safira chegou diante do templo para trazer ali a oferta, os dois se combinaram em casa para mentir a Pedro. E quando eles chegaram diante do altar, trazendo a oferta, que tinham acertado a mentira lá em casa, chegaram diante de Pedro. Pedro disse: olha, vocês não mentiram a homem, não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. E os dois morreram ali. Infidelidade. O casal se combinou em casa para mentir, dizendo que tinha vendido por tanto, mas não era aquela soma. Talvez vendeu por muito dinheiro, né? Só nós vamos chegar lá e vamos mentir para o pastor lá que deu só tanto. Aí chega diante de Pedro: não mentistes a homem, ao Espírito Santo. E ali eles morreram. Mas Pedro fala uma coisa que me chama também muito a minha atenção, que foi o seguinte: por que deixaste Satanás encher o vosso coração de mentira? Começou lá na casa, o diabo começou a trabalhar na vida do casal lá na casa, certo? E eles deixaram, por causa do dinheiro, deixou o diabo encher o coração deles de mentira e vieram preparados para o templo para mentir. É muito dinheiro para nós dar. Nós temos que enrolar. O que o pastor Pedro vai fazer com essa dinheirama toda da herdade que nós vendemos? É muito. Olha o que tramaram. Aí morre diante do altar, por mentir e por enganar. Mas aí Pedro disse: por que vocês deixaram o diabo encher o vosso coração de mentira? Começou lá no lar, começou lá em casa, talvez começou lá uma semana antes, ou 15 dias antes. E pelo trabalhar do diabo na vida daquele casal, eles perdem a vida, eles morrem. Então, meus irmãos, o coração do homem, o coração da mulher, o nosso coração, nele está a saída da vida, a sede dos sentimentos. Ele precisa estar guardado, conservado, debaixo do sangue de Jesus. Quantas pessoas que mentem, quantas pessoas que nós percebemos, quantas pessoas que se desviam até para não cumprimentar o pastor. O que essas pessoas têm na vida? Tem medo do pastor? O pastor é um pai, o pastor é amigo, o pastor é pastor, chamado por Deus para abençoar. Ninguém precisa ter medo do pastor. Por que alguns desviam, correm, fogem do pastor? Tem medo? Ou seus corações têm alguma coisa que talvez está trazendo essa não comunhão perfeita que o cristão precisa ter? O que está acontecendo? O que está formando, criando lá nesse coração
que dele disse o sábio que procede à saída da vida? Quantos corações rancorosos, amargos, que não conseguem mais perdoar, não conseguem amar o próximo. Fala de boca, mas o coração está longe daquilo que está falando. Quantos corações doentes existem hoje no nosso meio? Oxalá, meus irmãos, que não seja estes corações que através da doença espiritual estão fazendo coisas más. Como este grupo que está em Sardo e que Jesus manda a sua correção orientadora através da revelação de João a eles. Não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Vigia, arrepende-te, porque posso vir sobre ti como um ladrão de noite, não saberás que hora que eu virei. E se eu virei, eu venho para corrigir, eu venho para açoitar, eu venho para tomar uma posição. Mas também tem em Sardo um povo simples, puro, amável, ama de coração, ama de obra, ama de verdade. Suas palavras não são mentirosas, suas palavras são verdadeiras. Tem também em Sardo um povo abençoado, que eu conheço, porque eu conheço o coração de cada pessoa, de cada um. Tem também em Sardo algumas pessoas, um grupo grande, que não contaminaram seus vestidos. Eles não estão contaminados, eles estão puros, lavados no meu sangue. Aleluia, Apocalipse no finalzinho. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras. Espiritualmente falando, irmãos, você já tem vestes espirituais que o Senhor lhe deu. E elas não podem ser manchadas. Aqueles que continuarem de vestes brancas serão arrebatados, serão ressuscitados da sepultura e serão apresentados por Jesus diante do Pai, diante dos anjos. Cuida para não manchar as tuas vestes. Cuida do teu coração, irmãos. Cuida do teu coração, de tudo que se deve guardar. Guarda o coração, para estar sempre purificado, lavado no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos: se eu não consigo amar o meu irmão aqui, o servinho que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Sou um baita de um mentiroso, sou um baita de um cara que não mereço a credibilidade de ninguém, e principalmente de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, porque eu sou um grande mentiroso. Se eu não amar o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É uma incógnita, é uma mentira, não é verdadeiro isso. A minha palavra é mentirosa. Irmãos, eu não corto volta nem do meu inimigo. Pastor, você tem inimigo? Eu já fiz alguns inimigos de graça, sem custar nada. Mas eu vou lá e abraço ele. Eu não corto volta, não. E sempre quando eu dobro o joelho, eu vou orar por ele. E a minha oração por ele ou por ela não é para Jesus matar, não é para Jesus pesar a mão. Isso é oração e coisa de feiticeiro, de pessoas que não têm Deus na vida. A minha oração pelo meu inimigo é para Jesus curar, salvar e perdoar, e também dar a mim força para perdoar ele ou ela.
Mas eu não posso cortar a volta do meu inimigo. Eu não posso arrumar desculpas esfarrapadas. Eu não posso. Eu tenho que encarar o meu inimigo, olhar dentro dos olhos dele ou dela, dar um abraço bem gostoso e dizer que eu lhe amo, meu irmão, ainda que às vezes está doendo a falsidade que aquela pessoa fez, a pedrada que ele lhe deu, a punhalada que ele lhe deu, algumas coisas que ele não cumpriu como homem, como servo, e que deixou o teu coração arruinado. Por isso que o sábio está dizendo que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração, eu já estou pregando hoje, ia pregar outro dia. Já estava com o pensamento de pregar sobre o coração no culto de ceia agora, se Deus permitir. Mas, meus irmãos, o Senhor também diz que tinha em Sardo um povo. Ele sempre tem um povo, irmãos. Jesus sempre tem um povo. Aleluia. Deus sempre tem um povo. Aleluia, no capítulo 5 de Apocalipse, já estou parando, continuo outro dia. Ele viu alguém chorar muito. E aí alguém disse assim, não chores. Tem alguém aqui, ó, que pode abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele que foi morto, mas aquele está vivo para todo sempre. E através do seu sangue, ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ele comprou e vai andar lá. Vai andar lá. Quando Elias estava chorando e dizendo para Deus que ele tinha sido zeloso e só ele ficou. Aí Deus disse assim, não, meu filho, eu reservei 7.000 homens. Não é só você que ficou não, meu servo. Eu reservei, eu conservei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eu conservei, eu tenho um povo. Eu tenho um grupo. Eu tenho uma turma boa. Eu tenho. Jesus disse que tinha. E na oração sacerdotal ele disse, Pai, estes que me destes, que nenhum deles se percam. Estamos seguros. Então, irmãos, tem um povo que não contaminaram as suas vestes, o seu coração, a sua vida. Estes andarão de branco ali nas ruas de ouro, serão apresentados ao Pai e aos anjos. Ficamos de pé para nós orar. Eu não ia pregar, os batimentos já devem estar em 150. Se passar de 150, eu de aqui. Até 150 batida aguenta. Acho que depois dá um piripaco aí. Mas, meus irmãos, o negócio é sério. Se todo mundo entendesse a seriedade, temesse a Deus, tivesse o cuidado da vida espiritual, interna, interior, como muitas vezes nós temos cuidado da nossa casa, do nosso carro novo, da nossa poupança, do nosso apartamento, da nossa moto, dos nossos bens. Se nós tivéssemos o mesmo cuidado das coisas espirituais, como às vezes nós temos das terrenas, duvido que a igreja estaria com essa minoria, estaria lotado. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui são valores eternos. Esse negócio que Jesus fala são valores eternos. E estes valores eternos, eles precisam ser cuidados. Precisa ser zelado. Aí alguém diz assim, mas eu não preciso estar na igreja todo dia, ou toda semana para ir para o céu. A alma, ela precisa ser alimentada todo dia.
assim como o corpo. Como que se alimenta? Orando, jejuando, lendo, recebendo a palavra de Deus, que ela corta, que ela mexe no interior, que ela produz vida e vida abundante. É assim que nós precisamos viver, cuidando deste tesouro da salvação, como que se alguém procura em um garimpo as pedras preciosas, o ouro. Eu estava vendo eles trabalhar lá no garimpo, eles puxam a terra, a areia, leva lá, joga na água, vem por cima de uma esteira e eles ficam ali com as mãos, cuidando, procurando, para ver se tem alguma escória amarela de ouro, com aquele cuidado muito grande, porque ali tem valores. Muito mais do que isso nós precisamos fazer e lutar, porque estes valores aqui, eles são maiores do que o ouro e a prata, são valores eternos. Aleluia. Vamos orar neste momento, eu já quero encerrar. Recline a sua cabeça para orar comigo. Deus Pai, Todo-Poderoso, falamos a Tua palavra nesta noite, Senhor, palavra do céu, palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o espírito de profecia, ó Deus, esteja neste altar aqui, constantemente falando com o Teu povo, porque são valores eternos, e muitos precisam ser despertados, desmascarados, quebrantados, para ser revestidos da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, para que larguem a mentira e sejam verdadeiros e possam alcançar a plenitude da graça, da glória, do poder e da unção divina. Pai, nos ajuda em tudo, Senhor, fortalecendo cada vida, curando os enfermos, libertando pelo poder do céu. Senhor, olha para o Davi também, que teve um acidente de moto, está enfermo, está hospitalizado. Estende as tuas mãos sobre o teu filho. Meu Deus, atenta para a necessidade de cada vida, eu te peço. Abençoe e despede a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém.